E aí, tudo bem com você? Como é que você tá? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique. Hoje nós vamos ler o capítulo 30 e 31 de Gênesis. Se você não está nos acompanhando, esse é um plano de leitura anual da Bíblia. A gente vai ler a Bíblia inteirinha esse ano. Para mais informações, por favor, clique nesse card. Então, antes da gente começar a ler, vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui lendo a Tua Palavra, meditando nela. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar este momento, que a gente venha separá-lo exclusivamente para o Senhor, que a gente venha entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e dedicá-lo exclusivamente para o Senhor. Mas se não der, enfim, que o Senhor venha abençoar, que a gente venha ter mais momentos somente para o Senhor. Em nome de Jesus, é que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Capítulo 30, que é a continuação dos filhos de Jacó. Os filhos de Jacó é no capítulo 29 e está continuando no capítulo 30. Versículo 1 do capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Mas Jacó se enfureceu com Raquel. Por acaso sou Deus? Perguntou ele. Foi ele quem não permitiu que você tivesse filhos. Raquel lhe disse: tome minha serva Bila e deite-se com ela. Ela dará à luz a filhos em meu lugar, e por meio dela também terei uma família. Então Raquel entregou sua serva Bila a Jacó por mulher, e Jacó se deitou com ela. Bila engravidou e deu a um filho a Jacó. Deu um filho a Jacó. Raquel o chamou de Dan, pois disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu pedido e me deu um filho. Bila engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Raquel o chamou de Naftali, pois disse: tive uma luta intensa com minha irmã e venci. Quando Lia percebeu que tinha parado de engravidar, tomou sua serva Zilpa e a entregou a Jacó por mulher. Pouco tempo depois, Zilpa deu um filho a Jacó. Lia o chamou de Gade, pois disse: como sou afortunada. Então Zilpa deu a Jacó o segundo filho. Lia o chamou de Azer, pois disse: como estou alegre, agora as outras mulheres celebrarão comigo. Certo dia, durante a colheita do trigo, Rúben encontrou algumas mandrágoras que cresciam no campo e as trouxe para Lia, sua mãe. Raquel suplicou a Lia: por favor, dê-me algumas das mandrágoras de seu filho. Lia, porém, respondeu: não basta ter roubado meu marido, agora também quer roubar as mandrágoras de meu filho? Raquel propôs: em troca de algumas mandrágoras, deixarei que Jacó se deite com você esta noite. Ao entardecer, quando Jacó estava voltando do campo, Lia foi ao seu encontro e disse: esta noite você deve se deitar comigo. Paguei por você com algumas mandrágoras que meu filho encontrou. Assim, naquela noite, Jacó se deitou com Lia. Deus respondeu às orações de Lia, que engravidou novamente, e deu a Jacó o quinto filho. Chamou de Issacar, pois disse: Deus me recompensou porque entreguei minha serva por mulher a meu marido. Lia engravidou outra vez e deu a Jacó o sexto filho. Chamou de Zebulon, pois disse: Deus me deu uma boa recompensa. Agora meu marido me tratará com respeito, porque lhe dei 6 filhos. Agora Lia deu à luz a uma filha e a chamou de Diná. Então Deus se lembrou de Raquel e, em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Deus tirou a minha humilhação, declarou, e chamou de José, pois disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Agora a gente termina aqui no versículo 24, os filhos de Jacó aí. E agora nós vamos para as riquezas de Jacó aumentam. Versículo 25. Logo depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: por favor, libere-me para que eu volte à minha terra natal. Permita-me levar minhas mulheres e meus filhos, pelos quais eu servi, e deixe-me partir. O Senhor sabe muito bem como trabalhei arduamente a seu serviço. Labão respondeu: se mereço seu favor, fique. Eu o enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Diga-me qual será seu salário,
e qualquer que seja o valor, eu lhe pagarei. Jacó respondeu: o Senhor sabe como trabalhei arduamente a seu serviço, e como os seus rebanhos cresceram sob meus cuidados. De fato, o Senhor tinha pouco antes de eu chegar, mas sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor o abençoou por meio de tudo que eu fiz. Mas e quanto a mim? Quando começarei a cuidar da minha própria família? Quanto quer receber de salário? Perguntou Labão mais uma vez. Jacó respondeu: não me dê coisa alguma. Se o Senhor fizer o que lhe direi, continuarei a cuidar de seus rebanhos. Deixe-me inspecionar seus rebanhos hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas, além de todas as ovelhas pretas. Elas serão meu salário. No futuro, quando o Senhor conferir os animais que me deu como salário, verá que fui honesto. Se encontrar em seu rebanho alguma cabra que não seja salpicada ou malhada, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que as roubei do Senhor. Está bem, respondeu Labão. Será como você diz. Naquele mesmo dia, porém, Labão saiu e tirou do rebanho todos os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas ou com manchas brancas, e todas as ovelhas pretas. Colocou os animais sob os cuidados de seus filhos, que os levaram a um lugar a 3 dias de viagem, de onde Jacó estava. Assim Jacó ficou e tomou conta do resto do rebanho de Labão. Então Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, amendoeira e plântano e removeu tiras das cascas, formando listras brancas nos galhos. Em seguida, colocou os galhos descascados junto aos bebedouros, onde os rebanhos iam beber água, pois era ali que se acasalavam. Quando se acasalavam diante desses galhos descascados com listras brancas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão. Na época do cio, colocava o seu rebanho de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Assim Jacó foi formando seu próprio rebanho, que mantinha separado do de Labão. Sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados nos bebedouros em frente delas, para que elas se acasalassem diante dos galhos. Não fazia o mesmo, porém, com as fêmeas mais fracas, de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão e as mais fortes com Jacó. O resultado foi que Jacó se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos e também de servos e servas, e muitos camelos e jumentos. Pronto, meus irmãos, agora a gente encerrou aqui no versículo 43, o capítulo 30 de Gênesis. E também as riquezas de Jacó aumentam, que é o título do texto anterior. Agora nós vamos para a fuga de Jacó de Labão. Jacó foge de Labão. Versículo 1 do capítulo 31. Logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo que era de nosso pai. A custo de nosso pai adquiriu toda a sua riqueza. Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. Então o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo onde ele cuidava de seus rebanhos e disse a elas: notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Vocês sabem como tenho trabalhado arduamente a serviço de seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário, o rebanho começava a dar crias salpicadas. E quando mudava de ideia e dizia: os listrados serão o seu salário, então o rebanho inteiro dava crias listradas. Desse modo Deus tirou os animais de seu pai e os deu a mim. Certa vez, na época do acasalamento, tive um sonho e vi que os bodes que se acasalavam com as cabras eram listrados, salpicados e malhados. Então, em meu sonho, o anjo de Deus me disse: Jacó. E eu respondi: aqui estou. E o anjo disse: levante os olhos e você verá que apenas os machos listrados, salpicados e malhados estão se acasalando com as fêmeas de seu rebanho, pois vejo como Labão tem tratado você. Eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra, e fez seu voto a mim.
Agora apronte-se, saia desta terra e volte à sua terra natal. Raquel e Lia responderam: da nossa parte, tudo bem. Afinal, não herdaremos coisa alguma da riqueza de nosso pai. Ele reduziu nossos direitos aos mesmos que têm as mulheres estrangeiras. Depois que nos vendeu, desperdiçou todo o dinheiro que você pagou por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai e deu a você é por direito nossa e de nossos filhos. Por isso, faça o que Deus ordenou. Então Jacó montou suas mulheres e seus filhos em camelos e conduziu adiante todos os seus rebanhos. Juntou todos os bens que havia adquirido em Padã Arã e partiu para a terra de Canaã, onde vivia Isaque, seu pai. Quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosqueando suas ovelhas. Raquel roubou os ídolos da casa que pertenciam a seu pai e os levou consigo. Assim Jacó enganou Labão, o arameu, partindo sem avisá-lo de que ia embora. Jacó levou todos os seus bens e atravessou o rio Eufrates, rumo à região montanhosa de Gileade. Pronto, agora nós encerramos aqui a fuga de Jacó e agora nós vamos para o conflito entre Labão e Jacó. Versículo 22. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Reuniu um grupo de parentes e saiu à perseguição a Jacó. 7 dias depois, o alcançou na região montanhosa de Gileade. Na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho a Labão, o arameu, e dito a ele: estou avisando, deixe Jacó em paz. Labão o alcançou enquanto Jacó estava acampado na região montanhosa de Gileade e armou seu acampamento ali perto. O que você fez? Perguntou Labão. Como ousou me enganar e levar minhas filhas embora, como se fossem prisioneiros de guerra? Por que fugiu em segredo? Por que me enganou? E por que não me avisou que desejava partir? Eu lhe teria dado uma festa de despedida com canções e música, ao som de tamborins e harpas. Por que não me deixou beijar minhas filhas e meus netos e me despedir deles? Você agiu de forma extremamente tola. Eu poderia destruí-lo, mas o Deus de seu pai me apareceu ontem à noite e me advertiu: deixe Jacó em paz. Entendo sua vontade de partir e seu desejo de voltar à casa de seu pai. Mas por que roubou meus deuses? Jacó respondeu: fugi porque tive medo. Pensei que o Senhor tiraria suas filhas de mim à força. Quanto a seus deuses, veja se consegue encontrá-los. E quem os tiver roubado deve morrer. Se encontrar qualquer outra coisa que lhe pertença, identifica diante de todos estes nossos parentes, e eu a devolverei. Jacó, porém, não sabia que Raquel havia roubado os ídolos da casa. Labão foi procurar primeiro na tenda de Jacó, e depois nas tendas de Lia e das duas servas, mas nada encontrou. Por fim, entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel havia pego os ídolos da casa e os escondido na sela do seu camelo, e estava sentada em cima deles. Quando Labão terminou de vasculhar toda a sua tenda sem encontrar os ídolos, Raquel disse ao pai: por favor, perdoe-me por não me levantar para o Senhor, mas estou em meu período menstrual. Labão continuou a busca, mas não encontrou os ídolos da casa. Jacó se enfureceu e discutiu com Labão. Qual foi o meu crime? Perguntou ele. O que eu fiz de errado para o Senhor me perseguir como se fosse um criminoso? O Senhor vasculhou todos os meus bens. Por acaso encontrou algum objeto que lhe pertença? Coloque-o aqui diante de todos os nossos parentes, para que todos vejam, que eles julgam entre nós dois. Estive 20 anos com o Senhor, cuidando de seus rebanhos. Ao longo de todo esse tempo, suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Não me servi de um carneiro sequer de seu rebanho para alimento. Quando algum deles era despedaçado por um animal selvagem, eu nunca lhe mostrava a carcaça. Não, eu mesmo arcava com prejuízo. O Senhor me obrigava a pagar por todo animal roubado, quer à plena luz do dia, quer na escuridão da noite. Trabalhei para o Senhor em dias de calor escaldante e também em noites frias e insones. Sim, por 20 anos trabalhei feito um escravo em sua casa. Trabalhei 14 anos por suas duas filhas e depois mais 6 anos para formar meu rebanho. E 10 vezes o Senhor mudou meu salário. De fato, se o Senhor, o Deus de meu pai, não estivesse comigo,
o Deus de Abraão e o Deus temível de Isaac, o Senhor teria me mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu como fui maltratado, apesar de meu árduo trabalho. Por isso lhe apareceu na noite passada e o repreendeu. Pronto, agora a gente encerrou aqui o conflito entre Labão e Jacó. E agora nós vamos para o acordo entre Labão e Jacó. No versículo 43. Versículo 43. Labão respondeu a Jacó: essas mulheres são minhas filhas, as crianças são os meus netos, e os rebanhos são meus rebanhos. Na verdade, tudo que você vê é meu. Mas o que posso fazer agora por minhas filhas e pelos filhos delas? Façamos, portanto, você e eu uma aliança que sirva de testemunho do nosso compromisso. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou em pé como monumento. Em seguida disse aos membros de sua família: juntem algumas pedras. Eles pegaram as pedras e as amontoaram. Jacó e Labão se sentaram perto do monte de pedras e fizeram uma refeição para selar a aliança. A fim de comemorar a ocasião, Labão chamou o lugar de Jegar Salduta e Jacó o chamou de Galeed. Labão declarou: este monte de pedras servirá de testemunha para nos lembrar da aliança que fizemos hoje. Isso explica porque o lugar foi chamado de Galeed, ou Galeed, assim. Também foi chamado de Mispa. Por isso disse: vigie o Senhor a você e a mim, para garantir que guardemos esta aliança quando estivermos longe um do outro. Se você maltratar minhas filhas, ou se casar com outras mulheres, mesmo que ninguém mais veja, Deus verá. Ele é testemunha desta aliança entre nós. Veja este monte de pedras, prosseguiu Labão. Veja também este monumento que levantei entre nós dois. Estão entre mim e você como testemunhas dos nossos votos. Nunca atravessarei para o lado de lá do monte de pedras a fim de prejudicá-lo, e você jamais deve atravessar para o lado de cá a fim de me prejudicar. Invoco o Deus de nossos antepassados, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de meu avô Naor, para que sirva de juiz entre nós. Assim, diante do Deus temível de seu pai Isaac, Jacó jurou respeitar a linha divisória. Então Jacó ofereceu sacrifício a Deus na montanha e convidou todos para uma refeição comemorativa. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão se levantou cedo, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. Depois partiu e voltou para casa. Amém, meus irmãos. Aqui no versículo 55, nós encerramos mais um dia de leitura da Bíblia hoje. Que Deus continue nos abençoando, nos ajudando a remir cada vez mais o nosso tempo para que a gente possa assim participar desse projeto maravilhoso. E em nome de Jesus, meus irmãos, que o Senhor venha abrir nossa mente para a gente aprender cada vez mais. Em nome de Jesus, a gente venha confiar sempre no Senhor. Meus irmãos, desde já, eu já lhes peço, se inscreve no canal e ativa o sininho. Dá um like, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo. Por que, pessoal, peço isso? Porque assim, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você recebe os vídeos todos os dias. Todo dia, quando eu fizer vídeo que eu mandar aqui no canal, você vai receber. Você vai receber lá a notificaçãozinha dizendo assim, ó, vídeo novo, ó, capítulo tal e tal. Você clica lá e você já é direcionado para o nosso vídeo. E você lê todo dia. Por que dá o like? Quando você dá o like, você diz que esse conteúdo, que as nossas leituras, que a leitura diária, que a leitura anual da Bíblia é importante. E o YouTube vai fazer o quê? Vai mandar esse vídeo aí para uma reca de gente. Tá entendendo? E dessa reca de gente, alguém vai querer ver. Aquele que quiser ver vai fazer a mesma coisa. Vai entrar no canal, vai se inscrever e vai participar do projeto ou propósito junto com a gente. E também deixe seu comentário, porque quando você deixa seu comentário, o que acontece? Eu sei o que é que você está pensando. Se você está com alguma dúvida, aí você deixa lá, você pergunta: Henrique, mas isso daqui, esses galhos aqui que o Jacó colocou, era superstição ou era alguma coisa de Deus? Não sei, sei lá, qualquer coisa, uma dúvida sua. Deixa a sua crítica. Ó, Henrique, ó, melhora mais isso aí. Faz isso no áudio, faz aquilo lá na iluminação, faz aquilo mais, ó, tá gravando muito barulho, qualquer coisa assim do tipo. Uma crítica construtiva que vai ajudar o canal a crescer. Isso é de Deus demais. E um apoio, sei lá, você coloca aí uma mensagem dizendo:
Ô, cara, muito bem, continue firme, não sei o que, isso, aquilo mais, vou orar por você. Isso é bênção de Deus, é bom demais, beleza? E também compartilha o vídeo, porque quando você compartilha, você está abençoando outras pessoas. E geralmente quando você compartilha, ou sempre, você está abençoando, você está mandando para um conhecido seu. Ou seja, você está abençoando seus amigos. E melhor ainda, quando a gente lê a Bíblia junto, em grupo, principalmente com amigos, a gente pode discutir. Ele vai dizer, olha fulano, você viu o texto lá hoje? Você viu o que o Jacó fez lá com Labão? Rapaz, eu vi, fulano. Você viu o que o Labão também fez com Jacó? Pois é, fulano. Isso aí vai fortalecendo os dois. Ou os três, ou os quatro, ou o grupo que vocês estão lendo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu já vou encerrar o vídeo por aqui, porque a memória do meu celular já está acabando. Em nome de Jesus, a paz do Senhor, valeu, tchau e até amanhã.